Eles podem se assentar. Irmãos, ainda em continuidade, eu quero caminhar ainda um pouco com os irmãos. Irmãos, quando nós lemos João 13, é uma riqueza enorme esse capítulo. Aí você passa para o capítulo 14, quando Jesus Cristo nos ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 15, Jesus Cristo nos fala que Ele é a videira verdadeira. Isso está todo no mesmo contexto. É Jesus Cristo conversando, ensinando aos seus apóstolos, aos discípulos que ali estavam. É a mesma ocasião, até então, quando Jesus Cristo se retira e Ele vai para o Getsêmani. Aí você pega um pouco lá no Evangelho de Mateus, você pega um pouquinho mais lá no Evangelho de Lucas e Marcos, para entender até que então Cristo é preso, depois é levado para o seu julgamento. Mas o capítulo 13 é um dos capítulos mais ricos da demonstração do amor de Deus. E é nesse capítulo que Jesus Cristo nos ensina os dois principais mandamentos. Quando ele na construção da lei, ele olha para os 4 primeiros mandamentos da lei. E nós estamos falando do Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Ele transforma os 4 primeiros mandamentos em um só: amar a Deus acima de todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E o segundo é amar ao próximo. E aí então são todos os 6 mandamentos que estão voltados ao próximo. São mandamentos que nos levam nesta linha, na horizontal. O primeiro, voltado para Deus. Segundo, ao próximo, é a linha horizontal, é o nosso relacionamento. É por isso que igreja é importante na nossa vida. Igreja faz parte do nosso crescimento espiritual. É a igreja que nos edifica. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso na aula da escola bíblica. A música, ela nos edifica. O irmão Paulo leu Efésios capítulo 5, versículos 18. Acho que é 16, 18. Quando então o texto nos fala que a gente não deve se embriagar com vinho, nos falando que o vinho nos traz o pecado. Ou seja, é mostrando que leva o homem, é só mostrando uma relação da devassidão, do pecado. E aí, o outro é que nós precisamos nos encher do Espírito. E nós somos edificados quando então buscamos a Deus. É nessa relação, é nessa construção que nós precisamos então aprender o quanto é precioso nós vivermos em união. Salmo 133. O quanto é precioso, o quanto é importante nós vivermos esta união, valorizarmos esse momento aqui que nós temos tido, estarmos em união, congregar. E aí então, irmãos, eu quero voltar contigo lá no capítulo 7, para a gente poder olhar um pouquinho, e eu quero concluir aí essa passagem, a partir do versículo 37. Os primeiros versículos aí, o que nós pudemos ver? Nós vimos as controvérsias no ministério de Jesus, que é aí o relato dos seus irmãos, que discutiam a respeito do seu ministério. E aí então Jesus, na festa dos tabernáculos, ele agora está se expondo ali, mas ainda assim procuravam Jesus ali por aquela festa, na ocasião, e começa a aparecer na narrativa do escritor bíblico o quanto ainda havia controvérsias a respeito de quem era Jesus. E aí, a partir do versículo 14 ao versículo 24,
a gente percebe a autoridade do ensino de Jesus Cristo. A maneira como Jesus Cristo ensinava e a forma como o Espírito Santo de Deus ia tocando no coração das pessoas que ouviam a mensagem de Jesus. E a partir do versículo 25, então, Jesus Cristo começa a revelar que ele era o Messias. Ainda que muitos não criam, mas aqui está a revelação do Messias, do Filho de Deus. E dos versículos 32 a 36, a gente vê os líderes judaicos, os líderes dos judeus, a liderança, tanto os fariseus quanto os demais líderes, homens que deveriam conhecer as Escrituras, que deveriam conhecer Jesus Cristo somente pelos relatos das Escrituras, e mesmo assim, esses homens se mantinham cegos, eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ver. E aí nós entramos na passagem, na parte tão preciosa desse texto, que são os versículos 37 ao versículo 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele cresce haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Irmãos, Jesus é a nossa fonte de água viva. É a fonte que jorra água viva e água eternamente. Enquanto o povo estava lá no Velho Testamento, lá nas terras de Meribá, que o povo teve sede, o povo precisou de água, Moisés orou ao Senhor e da rocha jorrou água, aquela água parou. Aquela água parou de jorrar. Mas o texto aqui nos ensina, Jesus Cristo nos ensina, que nós precisamos estar na fonte. E é por isso que então, Jesus Cristo está ali. É o último dia da festa, é o ápice da festa, é o 7º dia. Depois do povo passar durante 6 dias, indo ao poço de Siloé, pegando a água, acompanhando o sumo sacerdote até o templo, depois de todo aquele ritual religioso, agora Jesus Cristo se levanta e ele declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa frase ela tem vários desdobramentos. Primeiro a gente precisa aprender que precisamos ter a nossa vida em Cristo. Nós precisamos estar na fonte. E é por isso que muitos secam em nossos dias. É porque eles querem ir lá, bebem a água e eles continuam no deserto. Muitos em nossos dias têm feito isso. Quando você olha para Hebreus capítulo 6, o que você vê acontecer ali, a narrativa de Hebreus capítulo 6 é justamente isso. Pessoas que estiveram aqui no nosso meio, que aprenderam, que pregaram, que viveram, e hoje elas não estão mais, elas não têm mais esta necessidade. O cristão, ele precisa viver com a necessidade de estar no meio. Ah, não, eu tenho Cristo e eu estou em casa. O apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos desta comunhão, que nós precisamos estar aqui juntos. Jesus Cristo, antes, e é ainda o capítulo 13, Jesus Cristo vai nos mostrar que quando chegasse o dia da sua partida, eles precisavam estar juntos. Eles precisavam caminhar unidos. E é por isso que depois você encontra Jesus Cristo ministrando aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. A ordem que Jesus Cristo deu para as mulheres que o viram: mande que meus servos, meus discípulos vão para Jerusalém. Eles precisavam estar juntos. Irmãos, a igreja, ela só consegue vencer se ela estiver unida.
Um reino dividido não subsistirá. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos estar bebendo desta fonte, precisamos desta unidade, precisamos nos fortalecer. Segundo o princípio que o texto bíblico vai nos ensinar, então, Jesus Cristo está aqui nos mostrando, é que nós precisamos continuar crendo. Não é porque aqueles que se afastaram, eles deixaram de crer. Não é isso que o texto está mostrando. Mas é crer em Cristo conforme diz as Escrituras. E para eu crer em Cristo conforme diz as Escrituras, eu preciso estar nele, vivendo conforme me diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus já não é eu só olhar para o Velho Testamento, eu preciso olhar também para o Novo Testamento, aquilo que ele me fala para os dias de hoje. Porque Cristo virá buscar a sua igreja, e nós só faremos parte da igreja se nós estivermos com a nossa vida em Cristo. E para a nossa vida estar em Cristo, eu preciso estar me submetendo à sua palavra, me submetendo à sua vontade. E se eu não estiver bebendo na fonte, se não estiver junto à fonte, certamente eu irei secar. E aí então, o terceiro aspecto aqui é que do teu interior fluirão rios de água viva. E ele então nos fala que isso é o Espírito Santo. Irmãos, aprendam uma coisa: só tem o Espírito Santo aquele que crê. E aquele que crê tem o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso crer conforme diz a Escritura, eu preciso estar nele, eu preciso me alimentar nele, eu preciso permitir ser cheio do Espírito Santo. E aí eu preciso então caminhar na comunhão com Deus. Eu preciso caminhar na comunhão com Cristo. Eu preciso caminhar na comunhão da palavra, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo. É aquilo que eu mencionei em Efésios capítulo 5. Enchei-vos do Espírito, mas não se permita viver na devassidão, viver longe daquilo que é propósito de Deus. E esse jorrar de água que nós precisamos. Jesus Cristo ministrou isso para os seus apóstolos. Aquele dia, o dia da ceia, o dia da celebração, foi um dia de riquezas e dia de aprendizados. O lavar os pés dos discípulos demonstra esta comunhão que Cristo queria ter com cada um dos discípulos. E foi um a um. Imagine Jesus Cristo lavando os pés de Judas. Eu imagino esta cena, Jesus Cristo olhando nos olhos de Judas. Imagine, outro dia um irmão pregou aqui numa quarta-feira, e ele citou Gênesis capítulo 3, que nós temos ali aquela pergunta: onde estais? Deus perguntando para Adão. Adão que havia pecado e se escondia de Deus, e Deus pergunta: onde estais? É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas Deus tratando com Adão. Jesus Cristo, quando lavava os pés dos apóstolos, ele tratava as feridas, tratava os calos da vida, tratava as lutas de cada um deles. É isso que Cristo quer fazer conosco. Ele nos chama, Ele nos convida para vir para esta fonte, porque Ele quer nos tratar, Ele quer nos curar. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus Cristo nos fala lá em Mateus capítulo 11: todos vós que estáis cansados e atribulados, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e atribulados. Irmãos, hoje, quando nós enfrentamos lutas, ao invés de nós nos aproximarmos de Deus, a primeira coisa que a gente faz é nos afastar.
Temos entendido a Bíblia no sentido contrário. O apóstolo Paulo nos fala em Colossenses, em Gálatas, que nós precisamos nos aproximar dos irmãos. Esta semana, uma pessoa num grupo a qual eu participo, ela compartilhou uma das suas lutas e o desejo de tirar a sua vida. Aí eu mandei uma mensagem para ela, eu percebi no grupo que várias pessoas mandaram, eu não sei por que aquela pessoa estava ali, eu não sei o que aconteceu, ela só respondeu para mim com um amém, apenas isto, mas eu percebo que há muitos de nós que passamos por tribulações e tribulações profundas. Alguns irmãos sabem que a gente semanalmente estamos na sala de oração da Junta de Missões Nacionais. E quantos são os pedidos de pessoas que estão ali conosco, que estão passando por lutas, passando por tribulações, passando por sofrimentos, e elas estão compartilhando e pedindo, me socorre. Irmãos, nós só conseguiremos vencer as nossas lutas se nós estivermos na fonte, e na fonte de água viva. E aí então, versículo 40 diz assim: quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Meus amados, as dúvidas e a incredulidade no coração do povo sempre existirá. Não era diferente daquele tempo. Hoje, nós estamos aqui reunidos, supõe-se que todos que estão aqui reunidos, pelo menos, creem em Jesus Cristo. Mas precisamos ir mais além do que simplesmente olhar para Jesus Cristo como uma pessoa religiosa. E é por isso que o coração do povo, ele continua com essas incredulidades, essas incertezas. Eu devo ou não seguir à frente? Eu devo ou não dar o próximo passo? Eu devo ou não me entregar? Eu devo ou não caminhar conforme diz as Escrituras? É por isso que as pessoas ouviam Jesus Cristo pregar, o coração estava sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, e aí eles fazem a declaração que todo judeu precisava fazer. Os principais das sinagogas, os líderes, a liderança judaica que estava ali reunido naquela festa, percebam que Jesus Cristo, ele levanta no meio do povo, num lugar estratégico, ele levanta a voz e ele declara ser a fonte de água viva. E aqueles que ouviram, então eles disseram: ele é Messias, o prometido de Israel, aquele a quem nós aguardamos. E aí começa as dúvidas. Por acaso virá da Galileia? Mas a Escritura diz que ele virá de Belém. Ele é um nazareno. Como ele poderá ser o Messias? Como ele poderá ser o cumprimento das Escrituras? E são essas dúvidas, porque a gente está sempre postergando, ainda que o Espírito Santo esteja falando no nosso coração, manifestando graça, poder. Quantos estão enfrentando lutas? Quantos têm dúvida no coração? Passam por momentos difíceis. Versículo 43 diz assim: houve divisão entre o povo por causa dele. Então o que nós vamos perceber é que, primeiro, alguns creem na mensagem e têm a certeza que é um momento de mudança, é um momento de entrega. Segundo,
o inimigo plantará dúvidas em nossos corações. E nós estaremos caminhando cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Há vários momentos na nossa vida que nós temos que tomar decisões. E aí nos vêm as várias incertezas. E terceiro, aqueles que são contrários, eles tirarão as sementes que estão plantadas nos nossos corações, ou as sementes que foram lançadas. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, por causa da autoridade de Deus. Só para nós olharmos aí para a última parte, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? E eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ele respondeu: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. É apenas a conclusão da negação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ali estava Nicodemos. Nicodemos, aquele que conversou com Jesus lá no capítulo 3, narrado pelo evangelista João, ele tentando ali amenizar a situação, por causa da incredulidade. Isso demonstra que Nicodemos já estava crendo em Jesus, mas ainda assim Nicodemos exercia um cargo de importância, ele não queria se expor, entendendo que não era o momento, mas ainda assim nós percebemos as dúvidas que pairam sobre o coração do homem. Os guardas ficaram maravilhados. Os guardas não sabiam o que fazer, porque eles perceberam a autoridade de Jesus. Aqueles que eram contra, eles continuavam preocupados com a sua autoridade religiosa. E ainda, outros tentam levantar e falar: não, talvez eles estejam certos. Mas sabemos que há um grande número de pessoas que preferem sentar em cima da sua religiosidade e continuar a caminhar segundo aquilo que lhe interessa. Assim aconteceu no tempo de Martim Lutero, na Reforma Protestante, assim continua acontecendo nos nossos dias. Aconteceu nos dias de Jesus, aconteceu nas épocas do início do cristianismo e continuará acontecendo até Cristo voltar. Mas nós precisamos saber de que lado nós vamos ficar. Qual será a nossa posição? Jesus Cristo é verdadeiramente Messias, o Filho de Deus, que foi enviado para a nossa salvação e que nós iremos crer nele, conforme diz as Escrituras, ou simplesmente nós iremos ficar na nossa posição até que bons ventos talvez batam de maneira diferente. Nós precisamos refletir nas nossas decisões, naquilo que nós queremos para a nossa própria vida. E aí então, nós podemos entender o quão importante esse cerimonial, essa celebração, porque é através dessa celebração que nós declaramos: eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, e eu estou aqui seguindo a sua ordenança, eu estou aqui cumprindo a sua vontade.
Eu estou aqui separando este momento em gratidão, em louvor e adoração ao Senhor, porque eu tenho consciência daquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos entender e que nós precisamos compreender. A maneira como Deus se revela sobre cada um de nós, a maneira como Deus quer que nós venhamos nos relacionar com Ele, a demonstração do nosso amor a Ele. Quando nós falamos que alguém tem temor a Deus, a pessoa só pode demonstrar o temor a Deus através daquilo, das suas ações, da forma como ele adora ao Senhor. É aquilo que eu falei. Jesus Cristo reuniu os seus apóstolos, e aí nós temos essa caminhada desde o capítulo 13, aí nós vamos vendo crescendo, Jesus Cristo ensinando, e aí o capítulo 15 nos ensina sobre a videira verdadeira. Nós precisamos saber, nós estamos na árvore ou simplesmente somos galhos secos que precisam